abençoe, meus irmãos. Deus abençoe também os nossos irmãos através da internet. Que Deus continue dando graça e vitória a cada um. Amém? Vamos ler no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Será a nossa leitura. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai, tudo que o homem pode fazer é estar aqui, é ler a Tua palavra, Pai. Mas revelar a sua palavra é somente o Teu Espírito, Pai, que pode falar a cada coração aquilo que o Senhor deseja falar nesta noite, Pai, através deste humilde vaso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fale conosco, Pai. Fale conosco, Senhor. Estamos como Samuel, Pai. Fala que o teu servo ouve. No nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta noite, vamos falar sobre um dom de Deus. Um dom de Deus. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Um dom de Deus. Mesmo com o ministério das fitas, o irmão Brana não anulou Efésios 4, 11. O irmão Brana posicionou o ministério das fitas da forma correta, de como nós devemos ouvir a mensagem. E o irmão Brana não anulou Efésios 4:11, não anulou ministérios de Efésios 4:11. Da mesma forma, temos que entender que mesmo com o ministério dos CDs, no ministério do pastor Osmar, ele não anulou Efésios 4:11, mas posicionou a igreja da forma correta, não fazendo doutrina, nem em cima de fita do irmão Brana, e nem em cima dos seus próprios CDs. Mas, como um ofício de Deus, como um dom de Deus, no ministério profético, o irmão Brana posicionou a igreja da forma correta. E como um dom de Deus, como um ofício de Deus, o pastor Osmar posicionou a igreja
da forma correta. Amém, meus irmãos? Por isso temos que entender que não podemos anular a palavra de Deus. Devemos crer na palavra de Deus. Não podemos tomar uma doutrina errada que anula Efésios 4:11. Qualquer doutrina que tira Efésios 4:11 de cima do púlpito é uma doutrina errada. E o irmão Branham nunca fez e nem formou uma doutrina errada acerca das fitas. Da mesma forma, o pastor Osmar nunca fez e nem formou uma doutrina errada acerca dos CDs. São as pessoas, ministros, que após a morte do profeta e após a morte do pastor Osmar, interpretaram e formaram doutrinas erradas. Da mesma forma, nós temos que perceber, meu irmão, que houve pastores que chegaram no irmão José Branham, lá em Jeffersonville, nos Estados Unidos, perguntando ao irmão José Branham se o aperto play não anula Efésios 4:11. E José Branham então respondeu que ele crê em Efésios 4:11. Ele crê no ministério pastoral. E de que o ministério dos tablets não anula Efésios 4:11. Só que o irmão José Branham, ele falou uma coisa e faz outra coisa. Por quê? Porque as suas ações não correspondem com a sua voz. Este foi o grande problema de Moisés não entrar na terra prometida. Porque Moisés ouviu de Deus uma coisa e fez outra. Da mesma forma, o irmão José Branham fala uma coisa e faz outra. Porque quando ele tira o pastor do púlpito e coloca os tablets para a igreja ouvir a voz do irmão Branham, ele está anulando Efésios 4:11. Ele está anulando Efésios 4:11. Quando tira o pastor do púlpito, quando tira o ministério pastoral do púlpito, como ele mesmo disse, nas suas próprias palavras, que os tablets é para encorajar os pastores a trazer o irmão Branham de volta nos seus púlpitos. O que é isso, meus irmãos? Aí o pastor tem que se assentar no banco e todo culto só colocar o irmão Branham, escutar o áudio do irmão Branham. Isto, meus irmãos, isso não é doutrina correta, isso está errado. O irmão Branham, mesmo com o ministério das fitas, o irmão Branham nunca tirou o irmão Neville do púlpito, do tabernáculo Branham, para colocar as fitas. Porque o irmão Branham sempre creu no ministério pastoral na igreja. Sempre o irmão Branham creu.
no ministério pastoral. E o pastor do irmão Brana era o irmão Neville. Enquanto o irmão Brana estava vivo, meus irmãos, o irmão Brana nunca tirou o irmão Neville do púlpito, pôs ele sentado no banco, para poder então ouvir uma fita dele mesmo, do irmão Brana. Para que o tabernáculo Brana tinha que ouvir a voz. Mas o irmão Brana, quantas vezes o irmão Brana se assentava no banco para ouvir o pastor irmão Neville. Ainda chegava em casa e falava para sua esposa, que não tinha ido no culto, falava: querida, você perdeu uma tremenda mensagem nesta manhã. Nunca ouviu uma mensagem como esta. O próprio profeta falando que nunca havia ouvido uma mensagem como ele tinha ouvido ser pregada pelo irmão Neville. É humildade, mas reconhecendo o dom de Deus. Porque um profeta, meus irmãos, é um dom de Deus para a igreja. Um pastor é um dom de Deus para a igreja. Um apóstolo, um evangelista, um mestre, é um dom de Deus para a igreja. E nós não podemos anular o dom de Deus. As fitas não podem anular o dom de Deus. Os CDs não podem anular o dom de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem que ser ministrada. Não adianta o pastor chegar na igreja, meus irmãos, falar 10 minutos, igual o irmão José faz, irmão José Brana faz, fala 10 minutos, e coloca o irmão Brana, as fitas, o áudio do irmão Brana para a igreja. Fita não pastoreia a igreja. Quem pastoreia a igreja é um pastor. Por isso que é doutrina errada, por isso que não está correto. Aquilo que o irmão José Brana está fazendo lá nos Estados Unidos, não é correto. Faz uma grande obra. Faz uma grande obra. Distribuindo tablets para o mundo inteiro, na África, nos países, na Índia, por toda parte, uma grande obra. Mas, irmão José Brana, não se esqueça daquilo que seu pai pregou. O irmão Brana, nosso profeta, pregou, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade. Muitas vezes as pessoas querem fazer algo para Deus, mas estão fora da palavra de Deus, estão fora da vontade de Deus. E o irmão José Brana faz uma grande obra para Deus, só que ele está fazendo uma obra fora da vontade de Deus. E isto, meus irmãos, é assim diz o Senhor. Porque foi assim diz o William Marion Brana. Quando perguntaram para o irmão Brana se eles tinham que ouvir só o irmão Brana pregar, o que o irmão Brana respondeu? Falou: não, meu irmão, eu seria um imprestável se eu falar que vocês têm que ouvir só eu. Deus tem levantado homens por todas as partes, pregando o evangelho. Então, o irmão Brana ensinou, meus irmãos, que tem que haver pastores. Pastor não é simplesmente para receber dízimo. Pastor não é simplesmente, meus irmãos, para fazer oração. Pastor não é simplesmente para resolver casos no quartinho, problemas familiares. Não, um pastor, ele é um guia da ovelha. E um pastor guia a ovelha através da pregação da palavra.
Tem que ter pregação. Por quê, meus irmãos? Não adianta o pastor chegar 10 minutos, depois sentar no banco e escutar a fita do irmão Brana. Isso não é ministério pastoral. Porque o pastor, ele tem que ministrar a palavra. Ele é o ministro do Senhor. Ele tem que ministrar. Ele tem que servir o alimento para a igreja. Ele tem que alimentar as almas, ele tem que corrigir os erros, ele tem que pregar contra o pecado, ele tem que pregar contra a doutrina errada, ele tem que guiar o povo, ele tem que tirar o pecado do meio da igreja. Isto é um pastor, isto é um dom de Deus para a igreja. Por isso, o irmão José Brana deveria se arrepender enquanto ainda pode se arrepender. Eu não sei se essa mensagem chega para o irmão, para o pastor José Brana. Deus o sabe. Mas só há uma forma do irmão José Brana, é fazer a coisa correta, como o irmão Brana ensinou, não fazendo doutrina errada. Porque a misericórdia de Deus está na terra hoje ainda. Enquanto a esposa de Cristo estiver na terra, a misericórdia de Deus está na terra. Agora as pessoas fazem uma obra para Deus, como no Brasil. Estão fazendo uma grande obra. Pregando essa doutrina errada, uma grande obra. Viajando o país e tudo, e aperta o play, fora da vontade do Senhor, porque está fora da mensagem, porque está fora daquilo que nós aprendemos com o pastor Osmar. Irmão, só os títulos da mensagem. O irmão Brana pregou, e não sabeis, que são cegos, nus, infelizes e não sabem. E não sabeis. Por que não sabeis? Porque estão cegos, cegados. Por isso formam, por isso fazem. Quando Davi quis trazer a arca da aliança num carro de boi, meus irmãos, numa religião, numa doutrina errada, o irmão Brana diz que ele fez uma obra para Deus fora da vontade de Deus, porque ele não observou a Escritura, que a arca só podia ser levada através dos ombros dos sacerdotes. Por isso que a palavra de Deus, ela não pode ser levada num carro de boi. A palavra de Deus, ela não é levada através de uma fita. A palavra de Deus não é levada através de um CD, mas a palavra de Deus, ela tem que ser levada nos ombros de um pastor, nos ombros de um homem, nos ombros de um dom de Deus. Foi para isso que Deus deu, é Deus quem dá, não é o homem que faz o outro pastor, apóstolo, evangelista, é Deus. Se não foi dado por Deus, não é um dom de Deus. Tem que ser dado por Deus, para poder guiar a igreja, para poder conduzir a igreja. Então tem que ser levado nos ombros de um pastor. A palavra tem que ser ministrada por um pastor, tem que carregar no ombro, porque tem ofício pastoral, para ministrar aquela palavra. O irmão Brana, na mensagem, o que é necessário para vencer toda a incredulidade, nossa fé, parágrafo 14 em diante, 1960. O irmão Brana diz assim: agora, o caminho inicial e original para receber qualquer bênção redentora é através do ouvir a palavra de Deus. Se você quer receber qualquer bênção redentora, da redenção, quais são as bênçãos da redenção? Salvação,
misericórdia, cura divina, libertação. As bênçãos redentoras, da redenção, do Calvário. Certo, meus irmãos? O caminho inicial e original para receber qualquer bênção. Redentora é através do ouvir a palavra de Deus. Tem que ouvir a palavra de Deus. Você tem que ouvir pregação. Por isso que você vem na casa de Deus, para poder ouvir a pregação. Ah, mas eu ouço em casa. E você é abençoado, porque você está na sua casa. Mas na igreja, você tem que ouvir a palavra de Deus através de um ministro, de um pastor. Não através de fita, não através de CD. Porque a fé vem pelo ouvir, diz irmão Brana. A palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Como os ministros pregam. O irmão Brana não diz que você tem que ouvir a palavra de Deus como as fitas pregam. Da mesma forma, você não ouve a palavra de Deus como os CDs prega. Isso é na igreja, em casa, meus irmãos. Você está na sua casa. Você deve ouvir. Mas na casa de Deus tem que ter um pregador, tem que ter um ministro, tem que ter um pastor, tem que ter um dom de Deus. Porque foi Deus que deu, meu irmão. O pastor é um dom de Deus para a igreja. Como os ministros pregam. O evangelista que Deus deu prega, o apóstolo que Deus deu prega, o profeta que Deus deu prega, o mestre que Deus deu prega e o pastor que Deus deu prega. Para cada igreja tem o seu pastor. E aquele pastor é um dom que Deus deu para aquela igreja, para ajudar aquela igreja. E Deus mesmo deu uns, para quê? Para o aperfeiçoamento da igreja. Para poder aperfeiçoar a igreja. Se você fosse e eu, se fosse você e eu, isto seria suficiente. Se as pessoas não quisessem crer em nós. O problema não é você crer no homem. O problema é você não crer no dom de Deus. O problema é você não crer no ofício de Deus. O homem é fraco, o pastor é fraco, o evangelista. O problema é você não crer no ofício que Deus deu para aquele homem, para poder te guiar. Quando você vai comprar uma casa, quando você vai vender, quando você vai casar, quando você vai namorar, quando você vai trabalhar, um pastor é para te guiar, é o dom que Deus deu para guiar a ovelha. Agora as ovelhas fazem tudo o que elas querem, não precisa de conselho, não precisa de ajuda, não precisa de Deus. Então não é ovelha. Porque a ovelha precisa do pastor. Uma ovelha não pode se guiar sozinha. Mas uma ovelha busca a direção do pastor, do guia, do dom de Deus. Enquanto a igreja não aprender isto, a igreja vai bater cabeça, meu irmão. Você vai bater cabeça no seu trabalho, você vai bater cabeça no seu namoro, você vai bater cabeça no seu casamento, você vai bater cabeça na sua fé. Por quê? Porque você não está agindo como uma ovelha, você não está sendo guiada, você está guiando a si mesmo. Ah, eu posso fazer isso. Ah, eu posso fazer aquilo. Uma ovelha não age assim. Uma ovelha crê no seu pastor. Se fosse você e eu, isso seria suficiente. E as pessoas não quisessem crer em
em nós, ora, apenas as deixaríamos seguir em frente. Mas Deus é tão bom e tão cheio de misericórdia, até o ponto em que depois dele enviar toda a sua palavra, então ele enviou dons para a igreja, presentes. 1 Coríntios 12. Todos nós cremos nisto, amém? 1 Coríntios 12. Existem 9 dons espirituais na igreja. Isto é, em cada corpo local. Ou deve estar em cada corpo local. Os dons da igreja devem estar na nossa igreja local, no nosso ministério local. Porque esses dons de 1 Coríntios 12, Deus deu como presentes para a igreja. Agora, você precisa do dom pastoral para que você saiba usar estes presentes, estes dons, corretamente. Senão a igreja, meus irmãos, vai começar todo mundo a falar em língua sem interpretação. Por isso que precisa de um pastor, para poder colocar os dons em ordem na igreja. Não é proibido ter dons, porque Deus deu os dons à igreja. Irmão Branham cria nisto. Existem 9 dons espirituais na igreja. Isto é, em cada corpo local, ou deve estar em cada corpo local, os dons de cura, o dom de sabedoria, os dons do conhecimento, o dom de todos esses outros dons da igreja. Não vamos entrar nisso agora. 9 diferentes dons espirituais em cada corpo local. Então, Deus possui dons que Ele previu para cada era. Deus previu, Deus mesmo deu. Deus previu e Deus deu para cada era dons. Que dons? Agora, nós descobrimos que existem 5 daqueles dons. O primeiro deles é o dom dos missionários ou apóstolos. Um apóstolo é um missionário, certo? Significa o enviado, missionário é aquele que é enviado. E o apóstolo é enviado. O missionário é enviado, e o apóstolo é enviado. Deus envia seu missionário, Deus envia os seus apóstolos. Primeiro, os apóstolos, profetas, ensinadores que são mestres, evangelistas, pastores. Aqueles 5 dons dados por Deus na igreja. Escute isso aqui, meus irmãos, não perca isto. Então, cada um de vocês que tem um pastor pio, tem um dom de Deus na sua igreja. Um pastor pio quer dizer um pastor reto. Um pastor reto com a palavra de Deus. Um pastor reto com a revelação dos 7 trovões. Então, mas se aquele pastor não é reto, não é pio, então ele não é um pastor dado por Deus. Ele tem um dom de pregador, mas ele não tem ofício dado por Deus. Porque o pastor tem um dom de pregador. O evangelista tem um dom de pregador. O apóstolo, o profeta, tem um dom de pregação, de pregador, de pregar a palavra de Deus. Agora, a questão é que quando é dado por Deus, se torna um ofício. Deus deu dons aos homens e até para os rebeldes. Então,
qualquer rebelde, qualquer pastor pode ter o dom de pregar. Não é questão que sobe no púlpito, que ele é um pastor, que ele tem um ofício pastoral. Muitos você vai ver pregadores no púlpito, mas não pastores, dado por Deus. Porque o pastor dado por Deus, ele vai pregar para você a palavra de Deus, no Espírito do Senhor. Então, cada um de vocês que tem um pastor pio, tem um dom de Deus na sua igreja. Um guia de ovelhas. O pastor está aqui, meus irmãos, é para guiar ovelha, não é para guiar bode, não é para guiar cabra, cabrito, não. Deus coloca pastor na igreja para guiar ovelha, aquelas que querem ser seguidas, aquelas que querem ouvir conselhos, aquelas que querem ouvir e se submeterem ao ofício pastoral. Porque não adianta nada o pastor falar uma coisa e a igreja fazer outra. O que adianta o pastor Osmar pregar? Não é para ficar discutindo na internet. As ovelhinhas vai tudo lá discutir na internet. Opa! É ovelha ou é bode? Porque ovelha não fica na internet, meu irmão. Discutindo lá com textos e... Não! Vocês estão me entendendo? O pastor pregou, acabou, não se fala mais naquele assunto. Você vai seguir o exemplo do seu pastor. Quem pregou isso foi o pastor Osmar. Para nós não ficar discutindo na internet. Comentários no YouTube, comentários no Facebook, comentários no WhatsApp. Então nossas atitudes falam mais alto do que nossa voz. Porque nós falamos uma coisa e fazemos outra. Quantas vezes acontece isso? Não importa se está falando bem, se está falando mal, deixa falar. Você vai obedecer o seu pastor. Eu estou aqui obedecendo o meu pastor. Obedecendo o que eu aprendi com o pastor Osmar. Você está aqui obedecendo o que você aprendeu com o pastor Osmar. Agora, 30 anos na mensagem, a pessoa parece que não aprendeu nada. Escuta e nunca aprende. Então nós temos que aprender, meus irmãos. Pastor significa um guia de ovelhas. Para cuidar do rebanho. Para lhes ensinar a palavra de Deus. Então, estes outros 9 diferentes dons espirituais devem estar operando na igreja, para manter a igreja limpa, como Ananias e Safira, e assim por diante. O Espírito de Deus levanta e chama alguém, ele diz que está vivendo de forma errada. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, quando te converteres, pastoreia a minha igreja. Amém? Amém? Jesus falou para Pedro, você vai ser pastor da minha igreja, Pedro. Então você vai pastorear. Aí no meio da igreja tinha 2 irmãos, um casal de irmãos chamado Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo sobre sua propriedade. E o que aconteceu, meus irmãos? O Espírito Santo veio e tirou aquele pecado para fora, que os 2 irmãos morreram. Morreram. Por quê? Porque o Espírito Santo, através do ministério pastoral, estava cuidando da igreja. E muitas vezes o pastor prega uma mensagem, é para aquele irmão ir embora, aquela irmã ir embora, porque eles estão mentindo ao Espírito Santo. Como Ananias e Safira. É para manter a igreja limpa. Muitas vezes a mensagem vem dura, a mensagem vem de correção, porque a igreja tem que permanecer limpa para o dia do arrebatamento. Se não tiver uma mensagem que limpa, meus irmãos, que corrige, que tira aqueles espíritos errados, que tira aquelas doutrinas erradas, tem que pregar contra isto, senão a igreja não permanece limpa, ela se suja. E a esposa de Cristo, ela está ataviada como uma noiva, a saber, a Cristo.
ela está de veste branca, porque ela casou com Cristo, ela não é impura, ela não é suja. E por isso Deus dá um dom para a igreja, para pregar contra o cabelo curto, para pregar contra a saia curta, para pregar contra espíritos errados, para pregar contra adultério, para pregar contra tudo que Satanás vem trazer na igreja, para manter a igreja limpa, pura. E é para isto que o Espírito Santo está na igreja, para manter a igreja limpa e pronta para a vinda do Senhor, o arrebatamento. Amém? É para isso que o Espírito Santo está aqui. Não é só para falar bem, é quando o pastor vê algo de errado, é quando Deus vê algo de errado na igreja, tem que pregar contra aquilo. Ah, mas todo culto é a mesma coisa, todo culto é a mesma coisa, é porque aquele espírito está na igreja ainda. Aquele espírito está atacando a igreja, a esposa de Cristo. Nós cremos nisto. Então, existem esses outros dons que vêm à igreja. Agora, depois do pastor, então vêm os evangelistas, e então os ensinadores, e então vêm os profetas, e então os apóstolos chegam. Todos esses juntos, operando juntos com os dons, mantém a igreja perfeita, limpa e pronta para a vinda do Senhor. E se esta determinada era da igreja adormeceu, esperando pelo Senhor, a segunda era da igreja adormeceu, até mesmo a 7ª vigília, não importa quantas eras adormeceram, todos eles ressuscitarão na vinda do Senhor e serão tomados, juntamente com aqueles que estiverem vivos, e permanecerem para encontrar com o Senhor nos ares. E estamos esperando por aquele dia glorioso. E eu creio que se Deus nos ajudar, antes que a semana termine, eu creio que enxergaremos mais claro do que nunca. Espero que os meus olhos estejam abertos para muitas coisas também, porque estou aqui para aprender com todos nós estamos. O pastor está na igreja para aprender como toda a igreja está. Muitas pessoas pensam que o evangelista ou o pastor não precisa de nenhuma ajuda. As pessoas acham que o pastor não precisa de ajuda, não precisa de oração. Quem mantém o pastor de pé é a oração da igreja. E quem mantém a igreja de pé é a pregação do pastor. Quem mantém o pastor de pé é a oração da igreja. E quem mantém a igreja de pé é a pregação do pastor. Muitas pessoas pensam que o evangelista não precisa de nenhuma ajuda. Você está enganado. Ele precisa de mais ajuda do que toda a congregação precisa. Por quê, irmão Brana? Porque ele está de pé entre o inimigo e a congregação. Ele tem que ver o perigo. Se o pastor não vê o perigo na igreja, se o pastor não vê o pecado na igreja, se o pastor não vê a doutrina errada na igreja, se o pastor não vê inimizade na igreja para poder pregar contra aquilo, meus irmãos, a igreja se perde, a igreja se suja. Por isso que o pastor tem que permanecer de pé, para poder cuidar da igreja, ensinar a igreja, corrigir a igreja, o irmão, a irmã, os casais, os jovens, os anciãos. É para isso que Deus deu este dom para a igreja. O dom não é para o pastor, o dom é para a igreja. Um dom de Deus. Querido Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por esta noite, por esta palavra, que ela encontre guarida nos corações do eleito, das ovelhas, Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém.